vamos continuar as nossas hipóteses de extinção do crédito. Vamos começar de novo aqui. Muito bem, vamos continuar as nossas hipóteses de extinção do crédito tributário, já na parte 8 desse título Crédito Tributário. Na parte anterior, vimos tudo a respeito de pagamento, muitos artigos importantíssimos a respeito de pagamento, e agora vamos conversar sobre as outras hipóteses de extinção do crédito tributário. Então, vamos lá. Primeira delas, a compensação. Ora, a compensação é uma hipótese de extinção do crédito que, na verdade, não ocorre pagamento. A fazenda pública deve para o sujeito passivo deve para a fazenda pública. Mas não é assim, eu estou devendo para a fazenda pública está me devendo, acabou. Não é assim. Tem que haver uma lei autorizando a compensação e aí sim pode ser extinto o crédito sem que haja adimplemento, sem que haja pagamento. É a segunda hipótese de extinção do crédito tributário, que é a compensação. Agora, o artigo 170 que nós vamos ver traz alguns detalhes importantes. Primeiro, a lei. Tem que haver uma lei. Não basta estar a compensação prevista no Código Tributário Nacional como hipótese de extinção. Tem que haver uma lei daquela pessoa jurídica autorizando que haja essa compensação. Então, a lei pode, nas condições sob as garantias que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos. Então, vencendo é que ainda vai vencer. Então, observe que o crédito tributário tem que estar vencido, mas o que o contribuinte tem para receber pode ser vencido ou vencendo, que ainda vai vencer, do sujeito passivo para com a fazenda pública. Mas há um detalhe importante nesse parágrafo único do artigo 170. Vencendo o crédito do sujeito passivo, ou seja, o crédito do sujeito passivo não vence hoje na data que vai ser feita a compensação, vence mais lá para frente. Vencendo, a lei determinará para os efeitos desse artigo a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente a 1% ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e do vencimento. Ora, então, imagine o seguinte, se o sujeito passivo, vamos colocar essa figura aqui, fica mais fácil de visualizar. Vamos imaginar que existam dívidas recíprocas, né? O sujeito passivo tem um crédito a receber, que a fazenda pública deve ao sujeito passivo, e o sujeito passivo deve um tributo à fazenda pública. Vamos imaginar que nós estamos na data de 30 de março de determinado ano, e, portanto, o crédito tributário está vencido. Mas o valor que o sujeito passivo tem para receber é vencendo, ou seja, vai vencer lá na frente. Ora, então, a fazenda pública não precisa pagar em 30 de março aquele valor ao sujeito passivo, ela pode pagar lá em dezembro. Imagine se você tem que pagar uma dívida para alguém, vencendo em dezembro, e esse cara chega para você e diz assim, meu amigo, você não poderia pagar em março que eu estou precisando desse dinheiro? É óbvio que você vai pedir o quê? Um desconto por antecipação. Né? Bom, então o que determina o parágrafo único do nosso artigo 170, que este valor pode ser dado um desconto, vamos dizer assim, uma redução,
Só que a redução não pode ser superior a 1% ao mês, ok? Redução não superior a 1% ao mês. Então é assim que funciona o artigo 170 do Código Tributário Nacional. A Fazenda Pública vai quitar hoje, 30 de março, supondo que nós estamos em 30 de março, um valor que ela poderia pagar lá em dezembro. E ela vai quitar através da compensação. Então vai haver uma redução, mas que não pode ser superior a 1% ao mês. Ok? Maravilha! Bom, vamos ver alguns detalhes, porque ainda tem mais um artigo sobre compensação, mas vamos ver essa posição aqui do STJ. O artigo 170 do CTN impõe o entendimento de que somente a lei pode atribuir à autoridade administrativa o poder de deferir ou não a referida compensação entre créditos líquidos e certos com débitos vencidos ou vencendo. Aquilo que eu falei com vocês. Tem que haver uma lei, não basta estar a compensação prevista no artigo 170 do CTN. Tem que haver uma lei daquela pessoa jurídica para que haja a compensação. E continua o STJ, neste quadro verifica-se a absoluta impossibilidade de o Poder Judiciário invadir a esfera reservada à administração pública e, por conseguinte, determinar a compensação pretendida pela recorrente. Então, nesta ação, o contribuinte entrou no Judiciário pedindo que fosse feita uma compensação, na medida em que haviam dívidas recíprocas, Fazenda Pública devia a ele e ele devia a Fazenda Pública. Ora, o Poder Judiciário não tem a competência de autorizar essa compensação, porque a compensação tem que estar prevista em lei, é da redação do artigo 170. A lei pode autorizar a compensação. Ok? Então esse é um detalhe muito importante. Não basta existirem dívidas recíprocas, não basta. Tem que haver a lei autorizando a compensação. Nem o Poder Judiciário, nem a Justiça, portanto, pode autorizar uma compensação, determinar uma compensação, se não existir uma lei daquela pessoa jurídica que está na ação. Ok? Muito bem. Um outro detalhe é o artigo 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Então, minha gente, se há uma discussão judicial a respeito de um crédito tributário, antes que saia a decisão definitiva, não pode nem a lei da pessoa jurídica autorizar a compensação. Então, o legislador poderia imaginar assim, se há uma discussão muito longa, muito demorada, com possibilidade de perder, vamos fazer uma compensação e acaba. Não pode. Nem a lei pode autorizar a compensação quando o crédito estiver em litígio judicial sem que tenha havido uma decisão definitiva. Ok? Esse foi um artigo introduzido no Código Tributário Nacional já muito mais para frente. Muito bem, então essa é a compensação, é uma forma de extinção do crédito tributário na qual não ocorre adimplemento, não ocorre pagamento. Os créditos se compensam, evidentemente, vai sobrar um saldo de um deles para ser extinto de outra forma, a não ser que dê uma imensa coincidência dos valores serem iguais. Ok? Muito bem. A terceira hipótese de extinção do crédito é a transação. A transação está no artigo 171 do CTN, é um número sugestivo, né? 171 para transação, mas o número 171 do artigo determina o seguinte, de novo, a lei, tem que haver uma lei. Pode facultar nas condições que estabeleça
ou ao sujeito ativo e passivo da obrigação celebrar transação que, olha esse detalhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho para você que está estudando Direito Tributário. Vocês perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba. Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele, especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80,00, com certeza você pode parcelar esses R$ 80,00 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8,00 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.